Paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém? Amém. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, meus amados, na sua casa, naquilo que eu chamo de casa de pão, onde nós podemos vir na sua presença e nos alimentar. Nosso lugar de refúgio, onde nós buscamos o nosso porto seguro diante das dificuldades, das tribulações, das nossas preocupações, de tudo aquilo que procura tirar assim o nosso relacionamento com Deus. A casa do Pai é um lugar especial onde nós precisamos nos sentir bem, onde nós precisamos entrar pelas suas portas com corações cheios de gratidão, porque o que nós todos temos certeza é que Ele tem cuidado de nós, meus amados. Nenhum de nós, eu tenho certeza que está aqui nessa noite, vai dizer que não tenha problemas na sua vida. E alguns problemas, às vezes, bastante difíceis, problemas complicados de serem resolvidos. Mas a certeza que nós temos é que mesmo estando no meio desses problemas, nós temos alguém que está conosco, que é o nosso Deus. E isso nos dá força, isso nos dá esta confiança que nós vamos ser mais do que vitoriosos, porque nós vamos atravessar esses momentos difíceis da vida e Deus vai nos conceder vitória sobre todas essas situações, meus amados. Nós precisamos colocar, meus amados, isso em prática nas nossas vidas, que é a nossa convicção que Deus é que cuida das nossas vidas, é Ele que está constantemente do nosso lado, na nossa vida, nos dirigindo os nossos passos. Eu quero, meus amados, nessa noite compartilhar não é uma pregação, eu diria que foge bastante de uma pregação típica, é talvez um compartilhar de um pensamento, principalmente por causa do dia de amanhã, porque amanhã é dia dos pais, e eu queria nessa noite assim, aproveitar esse momento que nós estamos aqui, compartilhar um pensamento do meu coração com relação a este dia, e também aproveitando que nós estamos assim numa reunião de jovens, onde tem jovens que recentemente casaram, que não têm filhos, alguns que estão se preparando para casar e consequentemente têm esse desejo no coração de terem filhos, e aqueles que estão talvez namorando ou nem estão, e daqui a alguns anos também vão passar por esse processo de casarem, formarem uma família e gerarem um filho. E amanhã, meus amados, é o domingo que foi estipulado há muito tempo como o Dia dos Pais. Eu não me lembro bem aonde, que essa comemoração já é feita desde o ano de 1910, se a memória não me foge agora. Então, tem um bom tempo com relação a isso, que esse dia foi instituído, eu diria assim, para que os filhos pudessem expressar aos seus pais a sua gratidão. E é o que normalmente acontece, né? A gente se reúne com filho, com filhos, depende da quantidade que cada um tem, e é um momento assim gostoso, onde você recebe do seu filho palavras que trazem alegria no teu coração. Não que você seja um pai perfeito, não que você fez tudo certo, mas que ele consegue demonstrar, mesmo que você errando, e talvez muitas vezes, ele o considera, ele o ama, ele o estima, e alguns até querem seguir o seu exemplo, não importa isso, meus amados, mas ele demonstra por nós um sentimento de gratidão por aquilo que até então nós, de uma maneira não perfeita, sempre buscamos fazer por eles. Eu diria que não seria talvez necessário haver um dia específico para essa demonstração de carinho, de gratidão, de dizer o quanto eles são gratos por aquilo que nós fizemos. Não acho que não precisaria isso, mas já que existe, a gente usa esse dia para isso. Eu diria que no relacionamento de um pai com um filho, esse sentimento deveria ser constante, mas nós temos algumas dificuldades, às vezes, no relacionamento entre um pai e um filho, de esse sentimento ser expressado, ser vivido. Porque, como eu disse, nós estamos falando de duas pessoas, e principalmente a figura do pai, que é uma figura imperfeita, uma figura que tem as suas fraquezas, tem os seus erros, nós não temos conhecimento de todas as coisas, mas um pai segundo o coração de Deus, ou um pai que busca seguir a palavra de Deus na sua vida, ele sempre vai se esforçar para fazer o melhor pelos seus filhos. Ele vai se dedicar de uma maneira, eu diria, muito mais profunda, porque ele tem na sua vida, ele tem na sua existência um relacionamento com Deus talvez de muito mais tempo, e ele sabe o quanto Deus é capaz de fazer por nós, sendo pecadores,
agora eu falo da relação homem com Deus, sendo pecadores, sendo desobedientes, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus procura fazer tudo para nós, mesmo quando nós não somos bons. E o que eu gostaria de trazer para vocês, esse pensamento nessa noite, para vocês, é primeiro assim, mostrar, eu tenho certeza que alguns já descobriram isso, porque eu vejo que na relação de pais e filhos tem fases na vida. E duas fases assim, eu acho bem distintas, que é a fase do pai herói e do pai bandido. Parece um pouco duro isso, né? Mas a gente fala isso, e eu falo porque eu chego aos 50 anos. Eu já agora ainda sou filho, pela graça de Deus, meu pai ainda está vivo, e agora eu também sou pai. E quando eu volto atrás na minha caminhada, na minha existência, lá na minha fase de criança, vendo meu pai sair de manhã cedo, com pouca instrução, mas que lutava para sustentar o seu filho, de dar o melhor para ele, para mim e para o meu irmão. E eu tinha aquele sentimento que esse homem, ele cuida de mim, ele demonstra esse cuidado, se esforçando, saindo 4, 5 horas da manhã, voltando tarde da noite, para que eu e meu irmão tenhamos comida na nossa mesa, tenhamos roupa para vestir, possamos viver. Mas é interessante que com o passar dos anos, como é um relacionamento humano, há desgaste, há alguns desencontros, há algumas dissabores, algumas brigas, meus amados, que acabam muitas vezes afastando e levam daquela figura do pai herói para um pai bandido, alguém que nós até mesmo chegamos a não querer mais que viva com nós, alguém que nós achamos que não nos ama tanto como diz, porque parece que as suas atitudes não demonstram isso, parece que não tem tempo para mim, parece que só reclama das coisas que eu faço, que exige mais do que eu posso. Então é um relacionamento, meus amados, bastante difícil que nós vivemos, mas é algo maravilhoso. Ser pai, poder vivenciar isso, meus amados. E, como eu falei, não que eu ache necessário que houvesse esse dia, um dia exclusivo para que nós demonstrássemos nossa gratidão, aquele que, na verdade, meus amados, ele procura se doar, ele procura nos cuidar, ele procura nos proteger, ele procura nos amar de uma forma até mesmo inexplicável. É mais ou menos, não comparando nós, pais, como a figura de Deus Pai, mas, meus amados, um pai, ele se doa ao seu filho, ele é capaz de dar a sua própria vida pelos seus filhos. Só que, meus amados, essa forma às vezes inexplicável deste amor que nós dizemos sentir para os nossos filhos, mesmo que eu e você, no papel de filhos, que eu disse antes que eu também me coloco, meus amados, nós às vezes não vamos compreender muitas coisas que eles, os pais, fazem por nós, ou até mesmo deixam de fazer. E tem dois lados. Nós, enquanto filhos, nós muitas vezes reclamamos por aquilo que eles fazem, como nós também reclamamos muito, talvez muito mais, por aquilo que eles deixam de fazer. E eu diria que até mesmo a nossa maior reclamação que nós, como filhos, nós temos, é justamente com relação a este lado, quando eles deixam de fazer aquilo que nós achamos que eles deveriam fazer para nós. E eu não digo que vocês estão errados, eu não digo que eu estava errado, que o meu pai não deveria ter feito mais por mim, que ele não deveria ter se esforçado mais por mim, que ele teria que ter se dedicado mais por mim. Não, nada disso. Eu não diria para vocês que nem eu, nem vocês como filhos estão errados nesse sentimento, nesse desejo que os seus pais fizessem mais. Mas há algumas situações da vida que fazem que os pais falhem, que os pais não alcancem aquilo que nós, como filho, gostaríamos que eles fizessem por nós. E eu digo, meus amados, eu não falo isso tão somente das coisas materiais, que enquanto nós somos crianças e quando nós somos adolescentes, parece que o que mais importa para nós são as coisas materiais, as coisas que os nossos amigos têm e nós não temos, as coisas que nós vemos que os outros podem fazer e nós não podemos fazer, porque os nossos pais não nos dão materialmente. Mas vai além disso, meus amados, não são só as coisas materiais que nós gostaríamos, meus amados, que eles poderiam nos dar, mas sim, e essa eu diria que é uma das grandes reclamações nos dias de hoje, até pela correria que nós todos vivemos, tanto pais como filhos, é a nossa falta de tempo e atenção que nós gostaríamos que eles nos dessem. Parece que eles têm outros objetivos, parece que eles têm outros focos nas suas vidas maior que nós, filhos. Eu quero falar principalmente na primeira pessoa, eu sendo filho.
Vocês esqueçam que tem um pai falando aqui, mas deixa eu tomar eu como a primeira pessoa, como sendo filhos. Essa é a nossa grande reclamação. Parece que os nossos pais, eles têm outros focos, eles têm outras prioridades na vida que não nós. E nessa fase de pré-adolescência, adolescência, quando você começa a ir para a fase madura, essa é a grande reclamação. Você pode ver isso aí em qualquer pesquisa, em qualquer estudo que você vai ver. Essa é a grande, talvez, deficiência no relacionamento de um pai, de um filho, essa falta de tempo. E eu quero dizer uma coisa para você, agora me tomando como a segunda pessoa. Nós sabemos que nós falhamos com relação a isso. Nós sabemos que nós, muitas vezes, faltamos com aquele tempo que nós deveríamos destinar aos nossos filhos para estarem mais junto deles, para cuidarem deles, para talvez nem tanto falar, mas dar o exemplo de como eles devem ser homens no futuro, na sua vida para frente. Mas a verdade, meus amados, é que ser pai, apesar de toda essa situação que inicialmente eu pintei para vocês, é um privilégio. Eu diria que eu, assim, na figura agora como pai, eu teria dificuldade em encontrar palavras para expressar ou para dizer o significado que isso pode representar na minha vida, e eu tenho certeza na vida de qualquer homem que já se tornou pai, que já passou por essa experiência maravilhosa de poder gerar uma vida, cuidar dessa vida, ver essa vida crescer e tentar colocar no seu coração, na sua mente, valores, principalmente valores de Deus para a sua vida. Não tem palavras, eu posso buscar em qualquer dicionário, em qualquer livro, meu amado, porque essa situação de ser pai é a nossa maior realização na vida de um homem. E eu diria assim, meus amados, que nós podemos ser bem-sucedidos em todas as outras áreas da nossa vida. Essa é uma outra realidade que nós vivemos. Podemos ser bem-sucedidos profissionalmente, ou seja, fazemos de maneira excelente o nosso trabalho, sermos reconhecidos profissionalmente, ou seja, alcançarmos degraus na nossa vida profissional muito grande, sermos homens extremamente reconhecidos por aquilo que nós fazemos, pela execução do nosso trabalho, somos honrados no lugar do nosso trabalho, mas isso não é o suficiente, isso não é o que nos realiza. Nós podemos ser bem-sucedidos socialmente, alcançando destaque e posição no meio social, sermos homens conhecidos no meio social, sermos respeitados, mas isso não nos realiza tanto. Eu posso ser uma pessoa que se destaca na sociedade onde eu vivo, as pessoas podem me conhecer pelo meu nome, podem me elogiar pelo que eu faço, pelas minhas atitudes, mas isso não é o suficiente, isso não realiza completamente um homem mais do que ele ser pai, de ter um filho. Também nós podemos ser bem-sucedidos nas nossas conquistas financeiras, ou seja, podemos conseguir comprar uma casa, podemos comprar um carro, podemos viajar, temos dinheiro para fazer o que nós bem entendemos, mas isso ainda não é suficiente para a realização na vida de um homem. Sempre vai faltar alguma coisa quando ele não tem a condição de gerar um filho. Essa é a nossa maior realização, meus amados. Nada realiza mais a nossa vida como a paternidade. E esta maior realização na vida de um homem, meus amados, mesmo que nós não venhamos a alcançar nada dessas coisas que nós nos referimos aqui antes, que nós mencionamos antes, meus amados, que seriam grandes realizações pessoais, profissionais, sociais, financeiras, meus amados, não importa. Tudo isso a gente deixa de lado pela realização de ser pai, de ter um filho, de poder cuidar dele, de poder nutrir nele, meus amados, sentimentos de amor, de atenção, de carinho e principalmente de poder levar ele a uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida que ele possa trilhar os seus passos aqui nesse mundo, buscando cada vez mais estar mais próximo de Deus, de conhecer Deus, de viver Deus na sua vida todos os dias que a planta do seu pé pisar aqui nessa terra. Essa chegada, meus amados, desse filho é a nossa maior conquista, é a nossa maior realização, tanto é que nós mudamos a nossa forma de ver a vida, nós mudamos as nossas prioridades, nós mudamos os nossos objetivos, eles se tornam outros, e eu escrevi antes que, se necessário, nós sacrificamos, na verdade não é necessário, nós nos sacrificamos por amor, não é por obrigação.
Um pai, meu amado, que ama os seus filhos, e principalmente um pai que é um pai segundo o coração de Deus, ele ama, ele se sacrifica, ele se doa em favor dos seus filhos, por aquilo que é essa realização na sua vida de ser pai. E eu falei antes, meus amados, eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras, porque nessa noite o que eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente, e eu diria principalmente para aqueles que daqui a pouco serão pais ou que estão iniciando nessa vida, e também para mim, alguns princípios, meus amados, importantes que nós precisamos seguir para que a nossa tarefa, para o nosso papel de pai seja bem feito, seja bem realizado, para que nós possamos chegar ao final da nossa vida sabendo que erramos, sabendo que falhamos em alguns momentos nesse nosso relacionamento com os nossos filhos, mas nós nos esforçamos. Nós procuramos, de alguma forma, fazer algum desses princípios que a palavra de Deus nos traz, porque a vida de um pai, segundo o coração de Deus, precisa ser regida por esta palavra. E os filhos precisam entender que muitas das coisas que um pai, segundo o coração de Deus, faz, mesmo que eles não achem certo, mesmo que eles discordem, eles estão procurando fazer a vontade do Pai maior, que é o nosso Deus. Eu quero então que você abra a sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, meus amados. Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 4. Efésios 6, 4. Nos diz assim: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe, meus amados, apesar de tudo o que eu já disse até agora, sobre essa grande realização na vida de um homem, de ele um dia poder se tornar pai, uma outra conclusão que a gente precisa chegar é que ser pai é algo bastante difícil de ser. Por mais honroso, por mais maravilhoso que é o ser pai, é muito difícil. Assim como ser mãe também é muito difícil, mas tomando como base amanhã o Dia dos Pais, e esse é o nosso pensamento para hoje, ser pai é bastante difícil, meus amados. Primeiramente, porque envolve relacionamento. Relacionamento de duas pessoas, dois seres humanos, que assim, meus amados, temos nossos erros, cometemos as nossas falhas. Então não é algo fácil, meus amados, de ser executado. E é claro que enquanto nós somos somente filhos, meus amados, e isso eu passei, por experiência própria eu posso dizer isso, essa visão e compreensão é difícil de termos. Quando nós somos filhos, pré-adolescentes, adolescentes, meus amados, você tem essa dificuldade em entender que o papel que aquele homem assumiu diante de você de ser o seu pai é difícil para ele. Não é aqui uma tentativa de se desculpar pelos nossos erros como pai, mas é difícil, é complicado. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, em todas as coisas que estão acontecendo, não que antes era fácil ser pai, não. Em nenhum momento foi fácil ser pai. Quando você vai para as Sagradas Escrituras e vai lá para o início de tudo, você vai ver que o primeiro pai teve grandes problemas com seus filhos. Mais um sinal para você entender que ser pai não é fácil. E foi tão grave o problema que esse pai enfrentou, que nós lemos lá no início da Bíblia, que um filho tirou a vida do outro. Houve algum problema na educação desse pai com seus filhos. Em algum momento esse pai falhou com seus filhos, ao ponto de fazer com que um irmão tivesse um tal sentimento de poder tirar a vida do seu próprio filho. E durante a Sagrada Escritura todas, meus amados, você vai encontrar homens de Deus, vejam bem, homens de Deus, muito maiores daqueles que você tem aqui nesta casa de oração, muito mais consagrados, onde Deus fez milagres através da vida deles e que tiveram sérios problemas no relacionamento com seus filhos. Enquanto, meus amados, nós somos filhos, infelizmente nós temos esta visão de ver somente o nosso lado. E agora, novamente, eu quero refrisar, falo na primeira pessoa como filho e não como pai, dando razão a esse sentimento que brota no nosso coração. E o que eu quero, meu amado, nessa noite compartilhar com vocês são alguns dos princípios, meus amados, que um pai
um homem de valor precisa ter na sua vida para ser um pai segundo o coração de Deus? E para sermos esse pai, um homem de valor, meus amados, nós precisamos então seguir esses princípios para nós cumprir essa missão tão nobre, e uma missão, na verdade, ao mesmo tempo tão nobre, mas tão árdua, que Deus confiou a nós homens. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, você que ainda vai ser pai, que esta é uma missão maravilhosa que Deus, o próprio Deus, confiou a nós como homens. De gerarmos e termos filhos, apesar de não ser fácil ser pai, pode ser um grande desafio, mas esse é o nosso maior papel como pais, meus amados, é nós nos esforçarmos para nós vivemos com Deus, sim, um relacionamento íntimo de nós pais com Deus, para nós podermos ensinar os nossos filhos a também andarem com Deus e acompanhá-los nessa caminhada na vida cristã. Os pais são responsáveis por encaminhar os seus filhos na vida cristã, no conhecimento de Deus. Esse é o nosso maior projeto de vida que um pai precisa colocar como princípio básico na sua vida, que ele foi chamado por Deus para encaminhar um presente que Deus nos dá nos seus caminhos, para que ele venha, no tempo apropriado, conhecer esse Deus que você conhece, e que você tenha essa oportunidade de evangelizar esta vida que Deus colocou para você cuidar dela, para você estar do seu lado, demonstrar amor, carinho a ela. E como nós falamos antes, nós encontramos na Bíblia, meus amados, homens de Deus, e eu quero citar alguns, como Isaac, como Jacó, como o sacerdote Eli, como Davi, que foram homens de Deus, e homens, meus amados, que eu queria dizer, homens de Deus mesmo. Homens que as Sagradas Escrituras falam das suas realizações, daquilo que eles fizeram, homens que ficaram com seus nomes registrados nas Sagradas Escrituras para o nosso conhecimento e para nós aprendermos através deles também nos seus acertos e nos seus erros como pais. Todos eles têm coisas para nos ensinar o que um pai deve fazer e o que um pai não deve fazer. Eles enfrentaram duras lutas, meus amados, dentro das suas casas, no relacionamento com os seus filhos. Você depois, lembre-se, eu não vou mencionar cada um deles, mas cada um desses homens teve problemas com seus filhos. Divisões, brigas, mortes, filhos que deveriam seguir o exemplo do pai, por ser sacerdote como Eli, e que se desviaram e fizeram coisas contrárias ao que Deus gostaria. Mas afinal, meus amados, que princípio nós podemos colocar em nossa vida para nós sermos pais de valor, homens segundo o coração de Deus? E o primeiro desse princípio, meu amado, que um pai, um homem de valor, é aquele que na correria da vida, ele prioriza seus filhos, orando por eles e também confrontando-os. São duas coisas bem distintas. Ele acha tempo para dobrar os seus joelhos, para clamar a Deus pela vida deles, mas também há momentos onde ele vai ter que confrontar os seus filhos. Haverão momentos ruins entre eles, mas esse pai tem que ter esse coração segundo o coração de Deus para fazer segundo essa instrução. E nós vamos tomar um exemplo maravilhoso das Sagradas Escrituras, meus amados, lá no livro de Jó. Por favor, se você tem a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 5, meu amado, porque este homem, meus amados, chamado Jó, ele tinha duas características muito distintas. Mas nós vamos ler antes o texto, quando diz que quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Eu disse que Jó tinha duas características muito distintas. Primeiro, Jó era um homem mais rico da sua época. Ele não era um homem rico somente, ele era o homem mais rico da sua época. Você pensa nos dias de hoje, o homem mais rico do mundo. Esses dias eu até vi o nome dele, agora não vou me lembrar para mencionar ele para você. Jó era esse tipo de homem, mas não tinha homem mais rico na terra do que Jó. Tudo que ele tinha, as coisas que ele tinha eram muitas e muitas mesmo. Mas além de ser o homem mais rico da sua geração, meus amados, Jó também era o homem mais piedoso da sua geração.
Tanto é que Jó, como a palavra de Deus diz que ele intercedia pelos seus filhos, ele fazia isso de madrugada, ele fazia isso continuamente. O que você vê? Era um homem que se sacrificava pelos seus filhos, porque diz que Jó intercedia por eles de madrugada. Não era durante o dia. Esse homem, certamente, antes do sol amanhecer, antes do sol aparecer no horizonte, ele estava lá clamando ao seu Deus pela misericórdia, pelas vidas dos seus filhos. E não somente isso, ele fazia isso continuamente. Ele não descansava de cuidar dos seus filhos, de clamar a Deus pelos seus filhos, não porque os seus filhos tinham pecado, não porque eles tinham cometido algum erro, mas só de pensar que no coração eles já tivessem feito alguma coisa contra Deus. Este homem que também chamava os seus filhos para conversar com eles. Mas a preocupação, meus amados, maior de Jó não era sobre o que os outros falavam deles, mas se os filhos porventura tivessem pecado contra Deus no seu coração. Um pai de valor, meu amado, encontra tempo para orar pelos filhos, para conversar com os filhos, para confrontar os filhos e para compreender a atitude do relacionamento dos filhos com Deus. São princípios que nós, meus amados, e agora eu fecho os olhos para dizer isso, que nós pais deveríamos colocar na nossa vida como uma atitude a ser tomada e que, infelizmente, essa correria da vida, essas preocupações da vida têm feito muitos pais, até mesmo eu, errarem na maneira como cuidam dos seus filhos, desse presente que Deus nos deu. O segundo princípio, meu amado, que eu quero trazer para você é que pai, um homem de valor, é aquele que ama mais a Deus do que os seus filhos. Isso talvez seja difícil para nós, na figura de filhos, compreender que o meu pai tem amor maior por Deus do que por mim. Mas você não sabe, meu filho amado, como você é privilegiado por isto. Um pai que ama mais a Deus do que seus próprios filhos, traz para os seus filhos benefícios que vão de geração em geração. Para os seus filhos, para o filho dos seus filhos e para o filho dos seus filhos. Porque o nosso Deus, meus amados, Ele não abençoa somente eu, mas abençoa gerações para frente. Quando um pai se dedica a amar a Deus acima dos seus filhos, ele está trazendo sobre a vida dos seus filhos bênçãos que eles vão desfrutar muito tempo, e o filho dos seus filhos vão desfrutar ainda muito mais, porque o pai decidiu amar mais a Deus do que eles. Isso não é desmerecimento aos filhos, por favor, vocês precisam entender isso. Que esse pai, esse homem de valor é aquele que vai amar mais a Deus do que vocês. E nessa nossa criação, na nossa forma de criar os nossos filhos, amados, não é fácil você dizer a palavra não. É mais fácil dizer sim e fazer a vontade deles. Mas há um princípio que precisa reger o coração de um pai, é que ele precisa amar mais a Deus do que os seus próprios filhos. E quando nós amamos mais a Deus que os nossos próprios filhos, nós vamos ser, eu não digo obrigado, mas nós somos levados a dizer não aos nossos filhos muitas vezes. Mesmo que isso possa trazer tristeza ao coração deles, mas é preferível um filho entrar para dentro do seu quarto e chorar lá de tristeza, até mesmo de raiva dos seus pais, do que nós dizemos sim e eles perderem a sua vida nesse mundo. Nós precisamos compreender isso, porque o papel de um pai, meus amados, um homem de valor, é primeiro agradar a Deus, para depois agradar os seus filhos, e por mais que para os seus filhos isso possa parecer errado, os filhos que têm esses pais, como eu disse antes, meus amados, que têm esse princípio na vida dos seus pais, no coração dos seus pais, eles recebem benefícios da fidelidade desses pais. Os filhos, meus amados, que têm pai, que agem por esse princípio, são abençoados por Deus através dessa atitude que o seu pai colocou no seu coração. Um terceiro princípio, meu amado, que eu quero trazer para você, é que um pai, um homem de valor, é aquele que, assim como Josué, tomando outro exemplo das Sagradas Escrituras, um homem que foi escolhido por Deus para liderar a entrada na terra prometida, chega diante do povo um dia e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja bem, meus amados, este homem é assim como um pai precisa agir. Um homem de valor tem coragem de assumir a liderança da sua casa e conduzir os seus filhos a andarem nos caminhos de Deus. Se você tem um pai, meu amado filho, que
leva você a vir à igreja, que diz para você que é necessário que você venha à igreja, que você siga a Deus, dê graças a Deus porque Ele age neste princípio que é necessário. Assim como este homem de Deus foi capaz, diante de toda aquela multidão de pessoas que estava sob o seu comando, prestes a entrar na terra prometida, chega diante deles e diz: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se você tem um pai que faz isso, seja grato a Deus por isso. Este homem de valor que assume esse seu papel de liderança dentro da sua casa, que conduz toda a sua casa a servir ao Senhor. Isso é bênção para as nossas vidas. Eu não tive esse privilégio e nem por isso reclamo dessa situação, meu amado. Mas é uma bênção um filho que pode passar por essa situação, de um pai que anda nessa situação, que tem esse princípio na sua vida. E o nosso quarto e último princípio é que pai, um homem de valor, é aquele cujo o coração é convertido aos filhos. E eu quero que você abra a Bíblia, meus amados, lá no livro de Malaquias, lá no Antigo Testamento, lá no capítulo 4. Malaquias, no capítulo 4. Malaquias 4, no versículo 6, onde a palavra nos diz: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Se eu fosse tomar essa passagem, meus amados, eu tomaria até o meio dela, onde diz: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Eu levei assim bastante tempo para compreender, meus amados, o que Deus deseja do relacionamento de um filho com um pai. Converter o coração de um pai para um filho e de um filho para um pai é eles poderem ter um relacionamento de intimidade entre eles, assim como nós temos com Deus. Aonde eu consigo compreender as necessidades do meu filho e ele consegue compreender que eu sou um homem falho. Que por mais que ele gostaria que eu fizesse coisas que ele acha certo ou que ele até mesmo precise, eu não consigo fazer porque eu sou um homem falho. E quando há essa conversão do coração de um para o outro, meus amados, esse relacionamento se torna um relacionamento de bênção na vida dos dois. Porque esse é o desejo de Deus e esse é o princípio. Pai, um homem de valor, é aquele cujo coração é convertido aos filhos. Ou seja, o projeto de Deus, meus amados, é de ter pais convertidos aos filhos, porque um pai convertido a um filho tem tempo de orar pelos seus filhos, de chorar por eles, de se colocar na brecha em favor dos filhos, que não desiste dos filhos, que dá a sua vida por eles, que não abre mão de ver seus filhos convertidos, transformados, levantados por Deus para serem reparadores de brechas. Não tem, meu amado, eu digo assim, eu acho que a maior realização na vida de um pai é ver que o seu filho anda nos caminhos de Deus. Filhos que se colocam à disposição para Deus usá-los de alguma forma no projeto que Deus tem de salvar vidas. Esse comissionamento que nós todos temos de trazer vidas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. São esses princípios, meu amado, que eu gostaria nessa noite de trazer para vocês. Que eu digo assim que eu gostaria de tê-los cumprido todos eles de maneira rigorosa na minha vida. De ter feito eles na sua totalidade. Mas chego à conclusão que faltei em muito deles. Mas a gente precisa continuar insistindo, nos esforçando e pedindo que Deus tenha misericórdia para que nós possamos fazer esses princípios serem colocados em prática, meu amado, nas nossas vidas. E que nesse dia que nós vamos ter amanhã dos pais, os nossos relacionamentos entre pais e filhos possam ser restaurados. Infelizmente nós sabemos que há muitos relacionamentos de pais e filhos, meus amados, que durante o percurso das vidas sofrem muito desgaste. Se cria muitos sentimentos que vão dominando o nosso coração e vão nos afastando. E há alguns momentos que nós precisamos clamar por Deus, pela ministração do Seu Espírito Santo no nosso coração, para que Ele restaure coisas que foram
derrubadas durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada aqui nesse mundo. Porque eu quero dizer, não tem maior privilégio de um homem do que poder gerar, poder ter filhos. E a nossa maior necessidade, meus amados, é que a nossa casa precisa, é que Deus visite ela e restaure esse relacionamento. Era isso que nessa noite eu queria trazer esse pensamento para vocês, que ainda não são pais e que talvez daqui a algum tempo serão. Que vocês possam de alguma forma buscar esses princípios e colocar em prática nas suas vidas para que vocês tenham relacionamentos saudáveis com seus filhos. Clamem a Deus pela sua misericórdia.